Olá, crianças! Hoje eu estou com essa coroa aqui, florida, né? Mas eu queria mesmo, era uma coroa de princesa. Como eu não achei de princesa, então eu trouxe essa coroa florida e trouxe também este chapéu de pirata. Sou o pirata da perna de pau. Pois é, porque nós vamos começar a estudar em português sobre os contos maravilhosos, as maravilhas dos contos. E aí, os contos sempre existiu, que sempre as pessoas, né, que nós aprendemos, foram sempre contando as coisas umas para as outras, né? Uma tradição oral, sempre ia contando, contando, passando os ensinamentos. Depois começou a falar sobre contos. Então começou a trabalhar contos maravilhosos com elementos fantasiosos, fadas, bruxas, dragões, né? E aí as histórias vão passando de geração em geração. Aqui vocês podem ver, né? Dragão, a imagem do gato de botas, a princesa, e na outra página aqui, né? Do gigante, né? Do João e Maria, os três porquinhos, o lobo. Então, nós vamos começar este capítulo estudando sobre a maravilha dos contos, tá bom? Este é um capítulo muito legal, vocês vão gostar bastante. Então, para começar este capítulo, tem um pedaço de uma história um pouquinho longa. Então, a gente vai começar agora. Então, nós vamos estudar os contos maravilhosos. Eles possuem muitas semelhanças com os contos de fada, mas também tem diferença, né? Ao decorrer do capítulo, nós vamos ver as diferenças e semelhanças entre os contos maravilhosos e contos de fadas, tá bom? Então, embarque nas maravilhas deste capítulo para descobrir. Para começar, nós vamos ler um pedaço da história do gato de botas, lá na página 80, tá bom? Então tá lá. Antes de ler, você vai acompanhar a leitura que o seu professor fará, de um trecho de um conto clássico e muito antigo, escrito por Charles Perrault há mais de 300 anos. Então, você vai ouvir a história que a professora vai contar aqui, né? Na verdade, é um trecho da história do gato de botas, que a história é bem maior. Nessa história, o caçula de 3 irmãos recebeu um gato como herança de seu pai, um simples lavrador. Pensando que o gato não lhe traria benefício algum, o homem decidiu jantar o animal. Ouvindo os planos do novo dono, o gato traçou um plano para se manter vivo. Pediu ao homem um par de botas e um saco de pano, e prometeu-lhe que com esses objetos lhe traria fortuna. O dono percebeu que o gato era inteligente e esperto, e resolveu confiar no animal, entregando-lhe os objetos pedidos e deixando ele embora, deixando ele partir. O que você imagina que o gato fez com a bota e com o saco de pano? Será que ele enganou o dono? De que maneira ele poderia salvar? Então, eu vou começar a história aqui, um trecho da história do gato de botas, página 80. Vamos lá. O gato dirigiu-se a uma mata no qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem uma realidade. Um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer tranquila e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao Palácio Real. Página 81. Quero falar com o rei, disse aos guardas com ares de muita importância. Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, me encarregou de oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas da propriedade dele. Gato falando mentira, né? Não pode. Mas é contos maravilhosos, tem dessas coisas. O rei, que apreciava muito carne de coelho, se alegrou com o presente. Diga, seu patrão, que agradeço muito a gentileza.
Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, sempre agradando muito ao paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que as carnes vinham das terras do seu patrão, o Marquês de Sacobotas. Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de dois criados. Amanhã o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua filha, a mais bela moça de todo o reino. Continua. Então aqui está o gato de botas falando com o soberano, com o rei. Será que o gato fará alguma coisa com essa informação que acabou de escutar? Ele acabou de saber que o rei ia passar com a filha dele. Quais dicas o texto que foi lido até agora que você está usando para pensar assim? O texto te deu alguma dica que o gato vai fazer alguma coisa ou não? Vamos continuar aqui a história. Página 82, continuando a história. O gato correu logo ao patrão dizendo: Patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico, nobre e feliz. E o que hei de fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato que eu te indicar. O resto deixa comigo. No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz viu se aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato que estava lá à espera saiu de trás de uma moita e começou a gritar com todo o fôlego: Socorro! Socorro! Ajudem, Marquês de Sacobotas! Ele está se afogando! Ajudem! Ajudem! Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da carruagem real, dizendo com o ar mais entristecido do mundo: Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram os ladrões que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá se apresentar a vossa majestade inteiramente nu? Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo de umas pedras. Mas o rei, penalizado, ordenou a um de seus guardas que corresse ao palácio e pegasse umas roupas para o pobre marquês espoliado. A roupa trazida era esplêndida, linda. Com ela, o falso marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. Logo a princesa se apaixonou pelo jovem e o rei convidou-a a subir na carruagem para juntos continuar o passeio. Mas e o gato? O gato, contente com o sucesso inicial do seu projeto, correu na frente da carruagem, que avançava lentamente. Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando. O gato fez uma careta bem feia e gritou com um vozeirão ameaçador. Página 83. Atenção! O rei passará aqui já já. Se vocês não disserem que este campo pertence ao Marquês de Sacobotas, serão todos demitidos. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei, curioso, perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, eles responderam a uma só voz: ao senhor Marquês de Sacobotas. E assim fizeram também os criados de porcos, os vaqueiros, os cultivadores de uva e tantos mais que o gato encontrou em seu caminho. Tudo pertencia ao Marquês de Sacobotas, e a estima do rei pelo novo nobre crescia a cada quilômetro percorrido. Sempre à frente, o gato chegou a um castelo no qual vivia um terrível mago, muito rico. A ele pertencia todas as terras que o esperto gato atribuía ao Marquês de Sacobotas. Então, na verdade, as terras eram do mago. O gato se meteu em encrenca, vamos ver. O gato, sem dúvida, precisava com urgência de uma nova ideia brilhante. Como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à presença do mago. Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer elogios. Eu estava passando por essas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido
que isso seja verdade. Quer ver? Respondeu o mago, irritado com a provocação. Em um instante, no lugar do mago, estava um leão rugindo, com sua grande boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. Página 84. E agora? Está convencido, seu gato? Bem, o senhor, até certo ponto, não deve ter sido tão difícil. Grandalhão como é, se transformar em um animal enorme. Então ele acreditou que o mago se transformou em leão. Eu só queria ver se conseguia se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? E continua. Aí aqui no antes de ler. Será que o gato tem um plano agora? Qual será o plano dele? Como você concluiu isso? Vamos ver. Continuação da história. Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho, que começou a correr veloz pela sala toda. Com toda a sua astúcia, o gato devorou o ratinho numa só bocada. A carruagem real já estava chegando ao castelo. O rei, curioso, quis visitá-lo. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu cumprimentando-o. Bem-vindo, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. No salão principal do luxuoso castelo havia uma comprida mesa, na qual já estava servindo um verdadeiro banquete, cheio de coisas gostosas. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentiu mesmo por ela, então ofereço-lhe a sua mão. 85. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. Naquele mesmo dia foram celebradas bodas e o filho do lavrador se tornou príncipe. Então ele conseguiu se casar com a princesa. E o gato, autor de tanta fortuna, ele se tornou um senhor. E se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. Então, este aqui foi um trecho, né? Da história do Gato de Botas. Depois você pega o livro para ler, que é sensacional, muito legal. Aqui eu li só um pedaço, só um trecho da história. Aí aqui, por dentro do texto, você vai fazer para mim as atividades aqui, da página 85, tá bom? Então, ó, primeiro, as imagens a seguir apresentam acontecimentos da história. O gato de bota. Numere de acordo com a ordem que aconteceram os fatos, né? Então, tem aqui a imagem do gato, na hora que ele viu um ratinho. Ele aqui com o saco de pano e o coelho. Aqui, o príncipe, né? Casou com a princesa. Aqui, na hora que ele nadou e ficou sem roupa, porque o gato, né, enganou. Aqui, o banquete. E aqui o príncipe conversando com a princesa. Então, lá na página 85, nós vamos fazer essas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Qual que vai ser o 1? O 1 vai ser aqui, ó. Na hora que o gato vê o coelho e ele tá com o saco e ele já pensa em aprisionar o coelho. Então, essa segunda imagem é a 1, tá? A imagem 2. Vamos ver a imagem 2. A imagem 2 é aqui, ele no rio, a carruagem aqui esperando. Na imagem 3, o príncipe já está aqui conversando com a princesa. Na imagem 4, quando o mago se transforma num ratinho.
Na imagem 5 tá o banquete. E na imagem 6, quando acontece as bodas, o casamento. Então ficou 4, 1, 6, 2, 5, 3. Tá? Aí nós vamos lá para a página 86, no número 2. Antes de ir para a mata, o gato pediu ao seu dono, além de uma bota, um saco de pano. Por que o gato precisava desse objeto? Por que, gente, que o gato precisava de um saco de pano, né? Por quê? Porque ele tinha um plano para salvar quem? Ele tinha um plano para salvar a vida dele e enriquecer seu dono, né? Na questão 3, quem era o Marquês de Sacobota citado no texto? Que o gato falou lá. O Marquês de Sacobotas era quem? Era o novo dono do gato, né? Na questão 4, apresente o motivo pelo qual o gato de botas enviava presentes para o rei em nome do Marquês de Sacobotas. Por que ele fazia isso? Ele enviava presente para o rei no nome do Marquês. Para quê? Para o rei gostar do Marquês. Aí dessa maneira o gato poderia aproveitar da situação, né? O rei gostando do Marquês e se tornar próximos um do outro na tentativa de tirar ele da pobreza. Na questão 5, transcreva do texto um trecho que comprove que o filho do lavrador confiava no gato de botas. Lá no início do texto, quando fala assim, olha, patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico e nobre. E aí ele fala assim, o que deverei fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdava, né? Essa é uma das frases que você pode transcrever. E número 6, podemos identificar alguns locais onde essa história se desenvolve. Cite alguns locais que essa história se desenvolve aí, né? Na mata, no palácio, no rio, nas terras do Castelo do Mago e no salão também do Castelo do Mago, né? Aí você vai fazer a página 87 por dentro do gênero e a 88, tá bom? Aí a gente corrige na próxima aula de português. Espero que tenham gostado. Tchau, Deus abençoe. Beijos.